eu tenho um pedido para você. Se inscreva nesse canal. Todos sejam bem-vindos a Histórias que Encantam. Zum, 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 zum. Capoeira mata um. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. E o meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Samba que balança é bom, samba que balança não cai. E o meu samba tem que ser no tom a pedido do meu pai. Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, ai, ai, ai. Mas quem não sabe jogar capoeira, Pirimbau vai lhe ensinar. Valha-me Deus, senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Valha-me Deus, senhor São Bento, buraco velho tem cobra dentro. Ei, zum, 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 capoeira mata um. Zum, 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 Bom dia, boa tarde, boa mata noite, um. planeta Terra. Como vai, terráqueos? Entrou o Marlon agora, o Messi 11 ainda não entrou. Marlon, mestre onça, que não é tigre, né? Mas tigre é um só. Salve, mestre Adel, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado, mestre. Está em Brasília? Estou em Brasília, né? No Guará. Sua região. Tá no Guará, minha prima? Sua região. Eita! Eu apertei muita campanha nesse Guará todinho, sem correndo, ó, era moleque. Né? Eita, Guará! Tem história aí, tem história. Nossa, você nem fala. Tá quente, tá frio aí, como é que tá? Fechei a janela, os cachorros estavam latindo muito, mas tá mediano, mestre. Passou aquele frio todo. Tá mais ou menos frio. Não tá frio igual não se compara ao São Paulo ainda não. São Paulo é terrível, terrível. Uma maravilha, meu querido. Bom pra caramba. Vamos falar contigo aqui. Seja bem-vindo. Meu querido, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar contigo aqui, conversando. Mestre Catita, né? Grande Catita aí. Tá na minha lista, hein, mestre? Então, meu querido, seja bem-vindo. Um forte abraço a você e todo o povo lá de Brasília, que é minha cidade natal, de coração, que eu amo, entendeu? E tive que sair fugir daí praticamente. Mas o que nos importa aqui é a sua história, meu querido. Obrigado por estar aqui com a gente. Começou a capoeira quando? Aonde? Com quem? E qual foi a sua relação emocional com a arte? Fique à vontade, mestre. Mestre Adel, obrigado, né? A oportunidade mais uma vez estar aqui. Primeiramente agradecer esse momento, né? Que fique registrado mais uma vez esse momento de gratidão. É uma satisfação para mim, né? Estar aqui participando desse momento mais uma vez, deixando um pouquinho da minha história, né? Como ser humano e capoeirista. E vou deixar aqui, mestre, alguns relatos que eu deixei aqui, uns resumos, para eu não perder tanta lembrança. E vou começar respondendo, né? Assim, eu comecei capoeira em 1993 para 94. Eu era nascido e criado em Taguatinga, né? Taguatinga Norte, ali nas QNLs, né? A cidade chamada Vila Postal, né? Que eram dos funcionários dos Correios, né? Que minha mãe foi funcionária dos Correios até se aposentar lá dentro. Então, aí, os Correios, eles davam ali, acho que era uma vila, né? Eles buscavam, eu lembro que minha mãe tinha um ônibus que ia lá buscar ela para levar para o trabalho, né? Que era o Correio Sede, onde ela trabalhou, ali no setor bancário norte. Perfeito. Então, eu era criança ali em Taguatinga, né? E até meus 10 anos, até 9 anos, eu morei em Taguatinga Norte. Então, lá em Taguatinga, eu ficava brincando, mestre, na rua ali, antes, né, de ter tido contato com capoeira. Eu gostava muito de ficar na rua brincando com aquelas caixas de areia, aquelas construções, né, que tinham as terras, né, e a gente ficava brincando lá, de ficar pulando, tirar mortal. E aí, quando eu cheguei na Asa Sul, eu fiz uma mudança, né, minha mãe se separou do meu pai, ela fez uma mudança
dar uma condição de vida melhor para a gente. Lá fui morar na Asa Sul e acabou dando essa condição para a gente. Foi lá então que eu conheci capoeira. Foi lá na Asa Sul, foi meu primeiro contato, né, com alguns amigos que até hoje são meus amigos ainda. Eu tenho uma lembrança e o nome de vários deles, são hoje mestres de capoeira também, né? Então, assim, comecei em 93 para 94, embaixo do prédio do mestre Balu, através dos meus amigos, mestre Pingo, mestre Galinha, mestre Sandália, mestre Prancha, né, o professor Barão, né, que é o Albatroz, né? Tinha uma galera ali que Jamaica, que hoje é o mestre Terence, né? O mestre Dudu Foca, mestre Sueli. Esses eram os alunos do mestre Balu nesse tempo, lá em 93, 94, 95 ali. Foi até onde eu fui, né? Então eu comecei debaixo do bloco, mestre. Foi meu primeiro contato com capoeira. Eu lembro que o mestre Balu, ele era professor corda roxa. Ele convidava sempre as pessoas, já fazia os intercâmbios de capoeira, a gente muito novo, a gente ficava abismado com aquilo ali, embaixo do prédio, muito capoeirista, e eu era muito pequenininho, magrinho, o meu apelido era Mocochoque, né? Aqui tinha uma propaganda aqui, Mocochoque. Tinha uma propaganda na televisão que passava, que um menininho de óculos, que usava um óculos gigante, e ele falava assim, a mãe dele dava para ele experimentar um todinho, alguma coisa assim, ele bebia e no final ele falava assim, a meme, né, que ficou e não gostei mesmo. Aí esse era meu apelido. Então, meu apelido era Mocochoque, né, lá em 1993, 94, 95. E o professor Balu, naquele tempo, hoje mestre Balu, ele convidava muitos capoeiristas para ir lá. E ele era parceiro do mestre Marquinhos, né, um falecido Marquinhos Pastel, né? Que foi... Capoeira Brasília, né? Isso, Brasília Capoeira, na verdade, ao contrário. Mas... Isso foi quando eles saíram do mestre Adilson. O mestre Adilson parou de dar aula, né? O professor Balu, mestre Balu, ele é formado até a corda roxa ali com o mestre Adilson. Foi toda a formação do mestre Balu. E nesse tempo o mestre Adilson parou de dar aula. Então quem começou a dar aula foi o Marquinhos e o Balu. Embaixo do prédio do Balu, e na escola classe 214 Sul também. Foi onde eu comecei. A gente treinava em 2 lugares. Na 214 e debaixo do prédio dele. Eu não sei se por ser debaixo do prédio, né? Muitos anos durou ali, aquela algazarra, aquela barulheira. Os moradores devem ter mandado, né, sair dali, né? E aí ele levava ali o Mestre Aranha, ficou na minha memória, eu tenho uma foto que ficou na minha memória, o Mestre Aranha, um cara gigantão, grandão, fortão. Aí nessa roda De BH? É ele. Sei, é grande amigo, grande amigo. Ele fortão, eu era criancinha, né? E tá na foto. E o Mestre Espirro Mirim também, nessa roda também. Tinha vários capoeiristas assim, de nome nessa roda, né? E eu tô bem no início da capoeira, ele aprendendo a gingar, olhava aqueles caras assim, mestre. Foi meu primeiro contato, foi vendo essas pessoas assim já. Então via as pessoas assim que já jogava capoeira, né? Já eram mais evoluídos do que meus amigos. Meus amigos, eles eram uma graduação à frente, já sabiam mais do que eu. Mestre Pingo mesmo era um destaque, foi destaque. Sim. Continua sendo, né? Nasceu pronto, né? Continua sendo, né? Pingo parece que nasceu pronto mesmo, mas ele é incrível. E aí, nesse tempo aí, eu treinei até 95, foi onde foi o meu primeiro batizado. Até conversando com o Mestre Pingo, ele é a enciclopédia mesmo da data, ele não esquece nada, né? Ele tem todos os registros. Ele falou que quando eu fiz alguma publicação minha falando da data, que não era 94, ele falou que era 95 batizado, lá no Espaço Cultural, né? Olha só. Espaço Renato Russo, ali na 508 Sul. E nesse batizado, por acaso, ele trouxe o mestre Balu, ele trouxe o mestre Suassuna e algumas pessoas, né? Só que eles fizeram assim umas brincadeiras com os alunos novos que iriam batizar, né? Disseram que quem não conhecia, né? Disseram, tá vindo um mestre Suassuna aí, um negão gigante aí de 2 metros, vai chegar aqui. Eles aterrorizavam a cabeça da gente, né? Assim, brincando, né, com a gente.
E quando o mestre Suassuna chegou, eu fui conhecer, né, assim, a pessoa baixinho, né, já mais idade, mas brincalhão, bem diferente do que eles estavam falando, né? E ele me chamou para Interessante. me batizar. Então eu peguei minha primeira corda de capoeira, sendo batizado, apadrinhado pelo mestre Suassuna, lá em Que 95. legal, que parabéns, parabéns. Só para Era, pontuar uma mestre. coisinha só, é porque Brasília é bem específica ela. Eu sou de Brasília, eu conheço muito bem, quer dizer, quando eu morava aí, né? Então, só vou deixar aqui registrado Uhum. que quando a gente fala em Taguatinga, em Brasília não existe periferia, não existe, existe cidade Cidade satélite. satélite. Exato, mestre. Exatamente. E Uhum. quando o Marlon foi para a sul, é aquela asa do avião, tem asa sul e asa norte, é um avião mesmo. E foi morar na asa sul, né? Então, para poder só Certo. pontuar, porque vocês que não conhecem a geografia de Brasília, pode ficar perdido nas 214, é porque é numérico, né? É tudo numérico, não é por nome, não. Então, é para você deixar registrado, para no futuro alguém ver assim que não conhece Brasília, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo esse Interessante. negócio. Legal, Vai te mestre. interessar. Mas me fala uma coisinha. Tudo bem, você foi lá, você treinou capoeira, mas por que você foi fazer capoeira? O que te fisgou? A rua, mestre. Eu tava sempre, como eu falei para ti, eu vivia jogando um videogame no fliperama, nas quadras, caminhando ali debaixo dos prédios. E por uma influência, deu uma travadinha. Que era o mestre Pingo, o mestre Galinha, o mestre Sandália. Eles já conheciam e já treinavam capoeira antes do meu primeiro contato. Então, quando eu cheguei, Perfeito. eles me acolheram, né? Eles que me deram o apelido de Mocochoque, eles que me ensinaram a gingar. Meus primeiros passos foram incrivelmente com o mestre Terence, que hoje é o mestre, antigamente era o mestre Jamaica, né? Ele hoje é chamado pelo mestre pelo nome dele, mestre Terence. Certo. Ele me ajudou muito, eu lembro, tenho muita memória dele, assim, ele era mais graduado, mais velho ali, já que o Pingo, né? Então ele sempre puxava o treino pro mestre Valu. Então eu tenho algumas lembranças já assim, já deles sendo líderes, né? Até então quando eles saíram e criaram aquela escola que até hoje existe, né? Que é a escola do mestre Foca e a Sueli, que é o CDF Capoeira, né? Então Hum, eu vi tudo isso acontecendo, mestre. Eu caminhei junto com eles até a fase deles saírem, fazerem. Eles já tinham essa liderança com eles, né? Então eu via sempre, eu tinha eles como minha referência. Eles que me ensinaram meus primeiros passos na capoeira, né? O mestre Foca, o mestre Jamaica, o mestre Rick, que é o irmão do mestre Foca, né? Tocha, perfeito. que é o irmão também dele. São 3 irmãos, né? A família. Ah, sensacional. Me fala uma coisinha. Brasília é uma cidade bem, bem diferente, né? Foi planejada. Então, toda a estrutura dela, toda a geografia influencia no ambiente interno de cada pessoa. Isso é óbvio. Sou litorâneo, cara, geralmente no final de semana vou para a praia. Até que o litoral nem sempre vai, né? Mas eu sei como é que é. Mas quem mora longe, quer ir estar na praia. Verdade. Mas o ambiente muda. O mindset da pessoa, a observação, o corpo, tudinho lá. Brasília está num platô, né? Está no centro do Brasil e é o centro do poder. Esse poder, com certeza, influencia o povo. Quando eu era garoto, morava aí, tinha muitas rixas de quadra por quadra, ninguém podia passar por uma senão o bicho pega. Ele pegava mesmo, a gente brigava, a molecada brigava, né? A capoeira de Brasília é uma capoeira muito competitiva. Foi. Ainda continua sendo, mas foi muito mais, entendeu? E como é que você se relacionou, um garotinho pequenininho, magrinho, entendeu? Porque você não pegou uma capoeira lúdica, com certeza você não pegou, era uma capoeira muito mais objetiva. Como é que se comportou? Porque você tinha tudo para sair fora, né? Perfeito? Mas o que Perfeito. te fez ficar ali? Tem umas lembranças desse tempo também, mestre. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque eu, como já falei para algumas vezes para algumas pessoas, né? Assim, contando uma história, né? Lá dos meus tempos de criança, eu sempre fui muito magro, mestre. Eu sempre fui muito magrelinho, usava óculos, né? Então, eu nunca tive assim aquela intuição de ser lutador, magrelinho, né? A gente não tinha essa vocação para isso, não tinha nem potencial, né? Eu olhava assim, eu olhava os caras grandes, eu tinha muita dificuldade quando eu encontrava capoeirista alto, muito mais alto do que eu, né? Eu senti durante muito tempo dificuldade de jogar com essas pessoas por medo. Então eu era Olha só. bloqueado, com medo.
E uma das pessoas que mais me ajudou a me destravar virou um grande amigo meu que eu tenho, assim, até hoje, muita consideração. Hoje não está no cenário da capoeira. Ele foi o melhor aluno ali durante muitos anos do mestre Max também, que foi formado pelo mestre Halil, né? Que foi meu professor, né? Depois, quando eu saí do Balu, né? Que eu permaneci ali, mestre, até 95 com o mestre Balu. Até numa situação muito interessante que você falou aí, e quando a gente é criança, isso fica muito marcado na história, né? E na memória da gente. Brigas, né? Rixas daqueles tempos, dentro mesmo da própria capoeira com professores, né? Eu lembro do mestre Balu chegar com o olho roxo, né? Mas com o olho roxo desse tamanho, tampado mesmo. Ele usava Rastafari, né? Então ele veio com o Rastafari solto no rosto. Quando ele entrou dentro da O Balu era um cara guerreiro, gostava de lutar. Sim, defendeu os alunos dele, né? Ainda mais naquele tempo ele fez o que tinha que ter feito ali, né? Ele tomou as dores, né? Então, o que aconteceu, mestre? Ele entrou dentro da escola, eu lembro dessa imagem, né, na minha mente, né? Ele entrou dentro da escola, assim, com um Rastafari solto, assim, para tampar o rosto. Aí ninguém tinha visto, porque estava lá escuro, né? Uma luz mais apagada. E daqui a um tempo ele começou a dar aula, no meio da aula ele tirou, levantou assim, aí todo mundo viu o olho dele grande, né? Inchado, preto, roxo. E ele deu um sermão, né, em todos ali, porque eu acho que foi o que eu disse, eu acho que, se eu não me engano, foi tomando as dores dos próprios alunos mesmo, nesse tempo que era muito difícil, né? Não podia usar uma camiseta, né, de capoeira na rua, senão você era mal visto, né? Outra coisa era você não podia ter um outro amigo de outra escola, né? Você poderia ser colega de escondido ali, mas não poderia declarar que aquela pessoa era seu amigo, nem você não podia ir lá naquele local de treinamento do seu próprio amigo. Então era muito limitado. E nesse tempo, eu lembro que quando foi meu primeiro contato com essa situação, foi essa história. Essa história ficou marcada na memória de uma criança, né, com 9, 10 anos de idade para 11. Então era uma memória de criança bem, bem nova ali, as primeiras memórias ali de esporte, né, que eu já estava lá dentro, já tinha me batizado. E eu escolhi por influência de amizade, mestre. Como eu treinava com os meus amigos, eu treinava em outra quadra. Eu treinava na 414, né? E os meus amigos moravam na 412. Eu atravessava 2 quadras andando para treinar com esses meus amigos, que são os meus amigos que eu falei, né? Os irmãos do mestre Pingo, a galera. Só que eu tinha os meus amigos de quadra. E nesse momento, eu descobri que os meus amigos de quadra estavam começando a fazer capoeira. E eu já tinha tido contato com a capoeira, né? Lá com o mestre Balu. Foi quando eu fui com os meus amigos, né? E conheci a capoeira do mestre Max, né? Que ele era professor também, corda roxa, né? No tempo, né? Dava aula lá na SAB, do lado do Clube dos Previdenciários, né? E eu cheguei lá, mestre, com a corda amarela já, né? Porque eu já tinha sido batizado, então eu já cheguei lá com a corda amarela. E os meus amigos, né? Todo mundo de corda branca, ainda começando. Ele chegou em determinado momento também, uma coisa que marcou muito. Tinha um freezer lá no final da sala, ele mandava as pessoas beber água lá. Quando treinava, pode beber água. Aí as pessoas iam lá atrás para pegar água do freezer e beber água. E nessa, ele ficou treinando comigo ali e já me deu um aperto, né? Não me bateu, mas ele já me deu um aperto assim, porque me viu já de corda, né? E eu lembro que isso ficou também registrado, né? Falei, poxa, eu já tô chegando aqui com os mesmo com meus amigos, e os caras, pô, são magrelinhos, os caras já vão botar pra dentro assim, né? Aí eu fiquei grilado, né? Então fiquei nessa... A corda de outro grupo era um X nas costas, né? Foi para mim foi assim uma provocação, né, lá dentro para eles, né? Só que eu inocente, eu era criança, eu não sabia de nada disso, era para amarrar as calças mesmo ali, eu era muito magrelo, as calças deviam cair mesmo, né, mestre? E foi meu segundo contato com essa história, né, com essa pergunta que você disse, no cenário antigamente, né, ainda eu peguei ali a parte dos anos 90, o final de 95, da metade em diante, né, 95 para frente. Sim. Eu lembro antes de eu sair do Balu, do mestre Balu, houve uma roda de capoeira, né, que tinha uma roda de treino da gente,
o mestre Balu dava o treino e tinha a roda, para a gente treinar o que foi feito na roda, o que foi feito no treino. E teve uma vez que a senzala invadiu lá, né? Chegou um monte de cara lá, né? Muita gente, não para me dar nome. E, por acaso, teve tiro, né, na roda. O irmão do mestre Balu, ele era policial civil já no tempo, né? O Lepa, um negão gigantão, altão, né? Fortão. Então tinha facão de maculelê guardado debaixo, dentro do atabaque, ali por debaixo. Os facão estavam lá dentro. Que eles chegaram querendo acabar com o treinamento, com a roda ali, né? E era uma roda de alunos, uma roda treino. E eu lembro isso aí, quando teve tiro, eu tive que sair correndo lá da 210 até a 412, mas sem parar. Eu lembro que até hoje era Foi rapidinho, né? Eu lembro que era criança, eu fui parar lá na 412, mas... E também isso aí foi uma situação que me deixou, assim, meio cabreiro, né? A capoeira era perigosa, realmente, né? Foi ali que eu comecei a ficar com os meus amigos de quadro, que aqui eu tô mais protegido. Os meus amigos me conhecem, a gente tem uma consideração um pelo outro, né? Qualquer coisa a gente tá junto. E no início disso tudo, foi onde começou também a formar as gangues, né? As gangues de Brasília, né? Eu fiz parte também, né? Nós, no tempo ali... Essas gangues, que tinha nada a ver com a capoeira. Tinha até alguns capoeiristas, sim, mas não era da capoeira. Sim, não tinha nada a ver. Rivalidade de quadra, de ego, muitas vezes jogo de futebol, time contra, né? Tinha as rivalidades já ali no próprio futebol, já tinha as inimizades de uma quadra com outra, né? E aí foi amadurecendo nessas inimizades, né? E as crianças, os adolescentes se envolveram com coisas, né, raras no caminho, né? Pichação, ficar em porta de colégio, perdendo tempo azarando paquerando, né, na porta de escola. Então a gente ficou muito tempo nessas aí arrumou muita rivalidade, né? Então procurei estar próximo dos meus amigos. Eu falei, olha, eu sou magrelinho demais. Pelo menos perto dos meus amigos eu me sinto protegido, né? E foi uma grande fuga, mestre, porque eu consegui, graças a Deus, chegar até onde eu cheguei hoje. Eu continuo falando, eu sou uma pessoa que tem uma estatura de densidade óssea leve, eu sou uma pessoa que me considero magro, só que eu não sou mais o mesmo magro de antigamente, né? Eu me preparei, fiz um preparo físico, né? Mas eu não entrei, não tive essa vocação e esse potencial para ser lutador. Então eu não entrei na capoeira desde lá do início e até hoje nessa área, parte luta da capoeira mesmo, né? Mas até por não ser preparado para isso, né? Eu tenho muita condição assim de treino, mas não, eu fugia desde quando criança lá, foi uma fuga. Me apoiava. Mas legal. Legal. Mas interessante você falar essa questão das gangues, das quadras. Como eu te falei, né? O poder está ali, é como se tivesse época medieval. Está ali o castelo e o feudos, né? Tudo que acontece no castelo influencia toda a comunidade feudal. A Brasília, essa estratégia, e a própria capital de Minas, a Suíça Norte e o Eixão. Então, tem influência. Então, essa questão do poder influenciava as quadras em si. E qualquer motivo era rivalidade. Tinha política, rivalizando, sempre rivalizou, isso influencia. Essa questão também você falou que é muito interessante, sobre eu nunca gostei de lutar. Eu também não, entendeu? Algumas vezes eu fui obrigado a lutar, porque para proteger minha integridade física, na roda de capoeira, na rua, entendeu? Nunca briguei na rua, já tive confrontos, assim, 1 ou 2 vezes na minha vida, a maioria eu saí correndo mesmo. Literalmente, o cara ia brigar, uau, saia correndo porque não estava afim. Entendeu? Até hoje, se quiser brigar comigo, vai ter que correr muito, porque não fico não, porque não tem interesse nenhum. Mas a capoeira também tem essa possibilidade, por ser plural, te dá várias possibilidades de você se integrar nela. Ímpeto para a luta. Vai voltar. Opa, voltou. Se o cara, a alma dele, sem um ímpeto para a luta, não está inserido na identidade dele, na essência dele, a força de luta, ele não vai ser lutador nunca. Ele pode lutar, ele pode treinar com o melhor lutador do mundo. Ele não vai ser lutador, porque na alma dele. Ele pode até ir para o ringue, pode ir para a roda, pode ir para a rua e até interpretar. Mas na essência dele é que ele agride muito. Porque ou você vai fazer alguma coisa que lhe dê satisfação plena
baseado na sua essência, e o cara não precisa nem descobrir a sua essência, não. A maioria não descobre. Mas ele vai saber o que ele gosta de fazer e o que ele não gosta. Ponto final. E na capoeira você pode ser um grande lutador, um grande cantador, um grande jogador. Eu gostei de jogar bastante. Eu gostei de ser um jogador de capoeira, da pernada, entendeu? A construção de um capoeirista leva-se muito tempo para ele consolidar e cristalizar na pessoa. Entendeu? Que leva um dia a mestria, que é fatal. O cara está na capoeira, um dia ele vai se tornar um mestre de capoeira. Primeiramente, como uma classificação etária, né, de construção como capoeirista, e no futuro um grande mestre, vai depender de cada um também. Mas o que eu quero falar, não há demérito nenhum o cara estar na capoeira sem querer ser lutador. Não tem nenhum. Também não tem demérito nenhum o cara sem querer só ser lutador. A capoeira tem ambiente para todo mundo, né? Claro. Se está num ambiente, uma roda de alegria, de amigos, entre um cara que é lutador e quer só lutar, ele não vai encontrar um ambiente favorável para ele se expressar ali, porque é natural. Ou então o cara que não gosta de luta, vai na roda que só tem lutador de capoeira. O cara também não vai se encontrar ali. É melhor ficar batendo palma e vendo o bicho pegar. Então é totalmente meritório estar no ambiente que você quer e tipo assim, eu acho o capoeirista, a forma mais inteligente do capoeirista que não quer lutar, no meio da roda, da mão. Perfeito, Pronto, mestre. então acabou tudo. Resolveu o problema, opa, porque não estou com disposição para lutar. E ninguém sempre está. Perfeito? Perfeito mesmo. E sua continuação na capoeira, lá com o mestre Max? É professor na época, né? Isso, então, foi lá em 96, foi quando eu cheguei, né, e minha primeira graduação foi em 97, um batizado que eu peguei a corda amarela de novo com ele, né? Então, ali naquele tempo era um militarismo, a capoeira ali, muito difícil, né? O ensinamento, ali a exigência era muito grande. Eu lembro que eu, com corda amarela, a gente era cobrado a ter que tocar os instrumentos, carregar os instrumentos. E como a gente morava em apartamentos, nós tínhamos o PC, né? A gente chamava de PC, que era um depósito, né? E ele já colocava a Sim. responsabilidade para cima das pessoas que já estavam ali se graduando, para carregar os instrumentos, para chegar mais cedo na aula, para ter que arquear, arrumar, organizar, descascar pneu, pegar pneu no posto de gasolina, né? Tirar os arames, fazer baqueta, né? Com garrafa de vidro, quebra a garrafa de vidro e ficar limando a baqueta ali até virar uma baqueta, né? Então ele fez a gente tomar gosto. Foi uma das coisas que você falou, mestre, agora, que fez eu permanecer na capoeira, porque como eu era realmente muito magro, né? E uma criança, eu gostei, eu tive contato com a música, né? Minha mãe, ela sempre investiu muito em mim, né? Então eu entrei na escola de música, fiz a partitura lá na escola de música, né? Eu era criança, mas eu tive eu tive uma influência porque meu pai sempre foi muito boêmio, né? Meu pai era uma pessoa que tocava violão, né? Onde ele parava, ele gostava de fazer festa, tocar um violão, ficar cantando, tomando a cerveja dele. E ele, acho que ele trouxe pra gente, né? A valsa, ele tocava umas valsas. Eu lembro que até hoje fica algumas músicas, alguns toques do jeito que ele tocava, né? E isso acho que foi uma influência para eu gostar de música. Eu busquei tocar, né? Fui para a escola de música. Como era muito ansioso, na escola de música tem as etapas, né? Você não começa tocando o seu instrumento. Você começa tendo que aprender a ler as partituras. É um processo um pouco demorado lá dentro. Então eu não fui a Técnico, né? fundo, né? Eu não fui muito a fundo. Lá é o mundo, mestre. O mundo na música é incrível, né? Para mim, acho que é a alma do capoeirista, o que me manteve na capoeira. E foi, como eu te disse, a minha ligação, né? Lá nesse contato que eu tive aí. E eu gosto muito de tocar, né, mestre? Então eu toquei, nesse momento eu era corda amarela, eu tive contato com os instrumentos do mestre Max, né, que ele jogava para as pessoas, toma conta, leva para casa, chega mais cedo, vai aprender a tocar, que a gente era chamado de os linha de frente, né? Os linha de frente eram os alunos mais experientes, né, daquele professor, né, que ele chamava naquele tempo. Então a gente já sabia tocar berimbau, né? E eu tinha que aprender a tocar e entrar no ritmo, né? Aprender a tocar cantando, né? Aprender os toques, as variações dos toques, né? Então, acho que meu primeiro contato com a capoeira, o meu instrumento foi pandeiro, né? Eu aprendi primeiro a tocar pandeiro, que para mim foi mais fácil.
E atabaque foi o segundo, para depois eu começar a tocar berimbau. E eu tive depois Olha, uma facilidade muito grande quando eu toquei berimbau, porque muito interesse, gostar muito, né? E eu acho que eu, particularmente, é um dos instrumentos que eu mais gosto na capoeira, é tocar berimbau, né? Você pode tocar pandeira, tabaque, reco-ré, cagogô, mas o berimbau, para mim, move muito. Ele tem um som, é uma coisa não tem como explicar, sabe, mestre? ele tem que ser estudado o berimbau. Mas você largou o violoncelo pro berimbal? Quer Não, dizer, violoncelo não, pegar o violão. Violão normal, 6 violão. cordas. Não Não, chega violoncelo, não. uma ironia que eu fiz com a escola Sim, de escola de música, música. né? Aham. Né? Largou o violoncelo, o violão com Para uma corda várias cordas, só. um instrumento monocórdico. Eu sempre chamo o berimbau, É. eu não, perdão, eu aprendi com os mestres, alguém comentou no passado, ou falando, ou escrevendo, li, ou ouvi, né? Que o berimbau é o instrumento mais pobre e rico. Ele é muito pobre em estética, né? Porque assim, é um pedaço de pau com um arame. Básico, uma cabaça. Muito básico mesmo. E é rico melodicamente, né? Ele traz, ele envolve a gente. Parece que o berimbau ele vibra com alguma vibração É interna da gente. Ele vem de exatamente dentro isso, mestre. que nos resgata. É uma coisa muito estranha. Eu não consigo entender. Alguém deve ter estudado a sonoridade, o efeito do berimbau na mente e no corpo das pessoas. Eu não tenho esse estudo. Mas uma vez eu tive uma experiência. Só para poder compactuar com a sua descrição sobre o que você sente com o berimbau. Uhum. Eu estudei frevo aí no Teatro Nacional, nos anos 80. Maravilha, maneiro. Era frevo-terapia. Meu mestre frevo, me formei professor, não faço frevo há muitos anos, não me emboste que eu vou me acabar, porque frevo é pesado, mas fazia frevo-terapia. Ele trabalhava com numerologia e com radiestesia. Eu aprendi alguma base de radiestesia, mas uso até hoje, né? E eu vi na minha casa, esse meu mestre de frevo, que é um gaúcho, que aprendeu com o Nascimento do Passo, lá de Recife, então estava na linha do Nascimento do Passo, né? Estava na minha casa em 1986, não lembro direito, faz muito tempo. Aí ele estava com um instrumento lá, com o aurímetro, que mede a radiesteticamente a energia sonora, né? A estrutura sonora, uma palavra que é estrutura sonora, um número de estrutura sonora. Um berimbau também tem enorme estrutura sonora. Aí ele fez experiência. Pediu para botar um LP, bolachão, de forró. Entendeu? Eu nunca gostei muito de forró. Eu escuto assim, mas nunca foi minha praia, não. Nada contra, só não tenho um gosto para isso, tá? Nem reggae. Não são músicas que eu aprecio. Não compraria nunca um material de reggae nem de forró. Escuto na casa da sua casa. Mas o que acontece? Ele colocou, minha irmã adora, né? Botou lá. Ele mediu a aura do meu pai. Meu pai já morreu há 10 anos. E a aura do meu pai ficou assim, meio metro mesmo, de uma escala normal, meio metro. Aí ele pediu para eu tocar em Una, eu tava com o berimbau armado, né? Cara, toquei em Una. Que fé, Ele começou a medir, porque o Aurinho faz assim, sozinho o instrumento, quem conhece sabe como é que ele é um cabinho que faz sozinho. Ele começou a contar a metragem, cara, foi mais de 120 metros a hora do meu pai, instantaneamente. Então, quer dizer, tem um efeito extremamente positivo o som do berimbau. Eu não estou falando de ciência, não. É ciência, mas eu não sou cientista no assunto. Mas que o berimbau traz para a gente assim, um benefício interno extraordinário, tem, porque é ele que nos conduz, né, a vida inteira. A gente sente, chora, fica alegre, fica melancólico, fica exaltado com a musicalidade e o toque sonoro do berimbau. Talvez seja isso que você senta também. Isso, mestre. Tem um mestre lá na Bahia, Itacaré, chamado Mestre Bico Duro, e que ele faz um trabalho assim muito interessante. No final da aula dele, ele tem um nome para isso, berimbau xamânico. Berimbau, Eu conheço, né? é o berimbau Grande xamânico. amigo. Pronto, é isso, mestre. Então, é o som, né? As pessoas ali parece que estão em transe, ali depois deitadas ali no chão. Ele vem com a cabaça batendo assim, como se fosse um mantra, né? Fica ali um sonzinho, bum, 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 bum. E fica repetindo isso. Ele coloca a cabaça, às vezes, gigantona dentro da cabeça da pessoa. E para você ver o poder que o berimbau tem, né? É uma coisa, como você disse, Sim. vibra, né? Dentro de nós. É uma coisa que precisa. E com certeza existem estudos, né, mestre? Sobre ele, né? Sobre o que ele proporciona através do som, né? Que ele faz, né?
E eu acho que Seria importante. porque eu tive o contato com a capoeira, então eu não conheci o berimbau fora da capoeira, né? Então, para mim, a ligação, para mim, que me manteve na capoeira, por eu ser magro mesmo, voltando lá na sua pergunta, né? Como eu era criança, foi uma fuga, e a fuga foi, preciso aprender a tocar, porque os caras são grandes, eu não vou poder não ter que ficar com esses caras toda hora. E eu sempre gostei de tocar. Fica protegido, né? E eu aprendi isso muito com os meus mestres, né? Que passaram na minha vida, e sempre quando a gente chega numa roda, a gente tem músicas que cantam isso, fala isso, a gente procura observar, né, mestre? A gente não chega jogando. Sim. Mesmo que seja jogador de capoeira, você observa, né? Você pede permissão primeiro, né? Você observa, você passa ali no instrumento, pega a energia, né, ali da roda, para depois você fazer 1, 2 joguinhos e, como diz o mestre Clodoaldo, um amigão aqui de Brasília que você deve conhecer, né? Ele falou bem assim Claro. para mim: você faz 1, 2, 3 joguinhos, vai embora e já fez sua parte. Ele sempre fala isso, né? Então ele falou para se expor muito, né? Que daquele tempo antigamente era isso. Pô, esse cara chegou aí, quem é esse cara aí? Quando vai procurar o cara já foi embora, né? Então, isso é uma coisa de antigamente, né, mestre? Eu faço muito em São Paulo, porque já peguei isso daí. E o mestre Barto, meu mestre, falava o seguinte: Adelmo, nunca faça uma coisa 2 vezes no jogo. Boa. Isso também é a forma de você upar. A pessoa lê você, né? E se alguém quer confrontar você num jogo assim, na leitura já percebe que você tem uma vulnerabilidade. E ele vai te pegar. Então, tipo, nunca repita. E eu sempre me preocupava em não ficar repetindo, porque é perigoso mesmo, né? E a capoeira até hoje é uma luta. Você está brincando, se divertindo. Pô, talvez você não goste de luta ainda, nem eu também sou muito afinado com a luta, mas capoeira é luta. Alguém vai botar o pé em você, vai dar uma rasteira, vai dar uma vingativa, que faz parte do contexto. Isso dá para fugir. Então, se você cria uma vulnerabilidade no seu jogo, alguém vai observar. E ali é onde você vai perder. Então, quer dizer, se você repetir várias vezes a mesma coisa, você está se abrindo, está abrindo teu livro, né? E o livro tem que ficar em segredo. Tem que ficar em segredo, porque senão você vai acabar tendo algum problema. Isso é a sabedoria do meu mestre Barro. Muito bom. Muito bom. Vamos dizer uma coisinha. Quanto ser humano que precisa de expressão? Todo mundo precisa de expressão, se expressar em alguma coisa. Eu sempre falo, bato na identidade. Tipo assim, imagina um mundo. Vamos usar Brasília como exemplo, que você de lá eu conheço Brasília, a gente pode usar como modelo. Vamos supor que Brasília não tenha um ambiente, ainda bem que tem, né? Só uma suposição grosseira. Um ambiente cultural, não tenha nada. E você gosta de música. E você está num ambiente que quer música, mas não tem instrumento para cantar. Ou você gosta de escrever e está num ambiente que você não tem um papel, nem uma caneta. Entendeu? Ou você não está no ambiente que você gosta de cantar e você não pode cantar porque não há interlocução contigo. Quando acontece isso, você não consegue construir a sua identidade baseada em alguma coisa de fora, porque está dentro de você, você passa a ter uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida mediana. E você vai acabar fazendo outras coisas para tampar aquele buraco que não tem tanto significado, que não preencham você. Entendeu? Então, quanto capoeira e a sua identidade, você conseguiu encontrar, assim, uma expressão plena da sua alma no que você faz? Mestre, essa pergunta veio direcionada, parece que nunca me fizeram essa pergunta. Interessante a sua fala. Olha só, eu passei uma situação na minha vida que foi uma grande decisão, que até hoje eu não me incomodo mais. Hoje eu tenho bem certo isso comigo, que foi a escolha que Deus deixou eu seguir, tanto que temos o livre-arbítrio, né? Eu sei que talvez eu possa colher frutos, e colho frutos, né, dessa minha escolha quando eu tinha 16 anos. Tive um amigo que morreu, né, no ano de 2000, eu tinha 16 anos, ele também tinha 16 anos, ele era capoeirista, ele era muito forte, né? Então ele deixou a gente muito novo, e isso me marcou muito. Então foi uma busca que eu tive, busquei, fui para a igreja e entrei dentro da igreja. Eu tinha 16 anos, entrei dentro de uma igreja evangélica, né? Nessa igreja eu aprendi muitas coisas, me liguei a Cristo, né? A Jesus, no qual eu tenho muita fé, né? A minha ligação é Cristo mesmo, Jesus. E passei durante 4 anos ou mais tocando no louvor dessa igreja, né? Violão. Então passei
aprender o violão lá dentro da igreja, né? Comprei um violão, treinei bastante, fiquei um pouco mediano ali, arranhava bastante ali o violão, né, mestre? Junto com o pessoal da banda, né? E em uma determinada viagem para São Paulo, Campinas, eu levei um amigo e o pastor dessa igreja, ele tinha dito para as pessoas do louvor, ó, galera, quem vai, a gente precisa, tinha as excursões, tinha um ônibus que a gente estava no Manancial, né, no Recanto, que era uma serra, né? Campinas é um lugar muito frio, realmente. Eu conheci São Paulo, mas eu fiquei na serra em Campinas e na época que estava fazendo frio, e eu não levei tanto casaco assim, eu passei frio aí, né? E tinha a excursão, né, nessa viagem. O ônibus levava as pessoas para tal igreja, depois para lanchar e voltar para o Recanto, lá para o Retiro. E o pastor nesse dia tinha falado assim, pessoal que toca no louvor, se adianta, vai tomar banho primeiro logo, fica logo pronto que a gente tem que estar pronto para a gente chegar lá, tem que passar o louvor, tem que ensaiar isso, aquilo. E eu tinha levado um amigo, eu já estava um pouco revoltado, né, assim, com o sistema, né? Assim, as opressões que rolavam, né? Sempre rolou. Eu era criança, desde quando eu era criança, eu bati de frente com as coisas que eu não achava que era certo. Muitas vezes eu era radical demais, porque eu não tinha sabedoria nenhuma, e me prejudicava ainda, né, com as minhas decisões. E uma delas foi essa. Eu falei para um amigo, né, que eu tinha levado, falei, olha, o pastor vai chegar aqui e a gente tinha combinado, a gente não vai, né? Não vamos. Por quê? Porque quando eu fui tomar banho, a galera não tinha me respeitado, então ficou lá tomando banho, e eu tinha que ter tomado banho. Aí eu fiquei com orgulho, vaidade, era muito novo, falei, também não vou mais não. Aí, poxa, era uma coisa séria, né? Tomou conta. Mestre, e foi uma decisão ali que aconteceu? O pastor, ele chegou depois procurando todo mundo, cadê? Bora, Malo, cadê? Tu não tomou banho ainda? Aí eu falei, não, eu não vou mais não. E nessa ele pegou e falou assim, né? Ó, então tu vai ter que dar um tempo do louvor da igreja. Então, eu estava no começo da viagem. Aí quando ele falou isso, eu falei, quem dá tempo é relógio. Então, eu fiquei alimentando a minha raiva lá naquele momento, né? Fui muito valente contra uma coisa que eu era um adolescente, eu tinha que ter obedecido, né, as regras. Eu errei ali. E ele também errou comigo. Sim. E nessa que ele errou comigo, ele colocou a igreja toda contra mim. Tipo assim, o Marlon agora é inimigo do sistema, e eu era capoeirista. E eu tinha levado um amigo capoeirista para lá. Então nós ficávamos cantando música de capoeira a viagem inteira. De birra com eles. Quando cheguei em Brasília, Estou revoltado. Quando eu cheguei em Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi tomar meu rumo, né? E nessa que eu tomei meu rumo, voltando para a história bem séria da sua pergunta, né? Porque foi o que me fez permanecer, né? Eu sou uma pessoa que conhecia a Deus depois de passar por algumas situações muito jovem e perder um amigo com 16 anos, que foi um momento marcante que eu fui buscar, né? E nessa viagem, quando eu cheguei, eu tive que me desligar dessa igreja e tinha uma igreja, existe uma igreja chamada Sara Nossa Terra. E dentro dessa igreja, mas existia capoeira. E lá na igreja onde eu tinha frequentado, me disposto, a capoeira não podia existir na minha vida. Então eu tive esse confronto com 16 anos para saber se eu continuava ou não na capoeira. Desde os meus 16 anos de idade, passei durante muitos anos na minha vida me fazendo essa pergunta, porque não foi uma, duas, três vezes que eu me decepcionei dentro, né, dos grupos de capoeira em Brasília, né, com as pessoas, né? E Sim. eu me perguntei muitas vezes, né, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Porque já passou tanta coisa, mestre, e aí veio várias situações na minha vida, né? Isso era muito novo, e foi uma coisa que eu levo até hoje para minha vida, né? E foi lá existe a capoeira, ali não. Eu falei, poxa, então se ali existe capoeira dentro da igreja, por que aqui não pode? Por que eu não vou poder fazer? Então foi um incógnito na minha vida. Eu falei, vou continuar, e continuei, né? E nessa eu já tinha as minhas primeiras decepções. Eu me decepcionei muito cedo ali com o professor Max, né? Foi minha primeira, né, chateação, né? Porque eu tive que me separar dos meus amigos de quadra.
em quem eu me apoiava. Né? Eu passei por isso naquele tempo e fui buscar outros amigos. Aí voltei lá no Pingo, o Pingo me acolheu de novo, a gente foi dando continuidade, treinando e comecei a viajar. Nessa que eu comecei a viajar, eu comecei a ver que capoeira ela era muito mais do que aquilo que eu estava treinando, mestre. Brasília, como você disse, da cultura e a influência do poder, né, tanto quanto aquisitivo e político, Brasília sempre teve essa vaidade excessiva, o jogo do ego. Então, os capoeiristas em Brasília, eles foram condicionados muitas vezes por ensino repassado, né? Não um ensino pensante, mas como esse do governo aí, que você joga a criança lá dentro, aí o professor joga a bola para você e vira as costas e dá a presença, né? Então, esse ensino repassado, né, mestre? Esse ensino repassado, a capoeira passou, foi uma evolução, foi o meu tempo também lá, quando ainda era criança. E eu permaneci na capoeira, tomando esses trancos, né, de tendo que me separar dos meus amigos. Então, exatamente, foi a música nessas separações que me fez continuar. Que eu escutava umas letras de umas músicas que me faziam chorar. Eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo, né? Parecia que aquela música foi feita para mim, naquele momento, naquele tempo ali. Então, a música fez eu permanecer na capoeira, mestre. Eu amo a capoeira, mas uma coisa que mexe muito comigo é a música mesmo, sabe, mestre? Eu dou muito valor na bateria, né, na organização, na preparação, né, dos instrumentos, quem vai tocar, né, como está tocando, como está cuidando daquele instrumento, como está zelando aquele instrumento, se vai tocar de qualquer jeito, né? Eu não sou sistemático como eu conheço alguns mestres angoleiros, né, que não passam berimbau de jeito nenhum, não deixa ninguém tocar no berimbau deles. Mas eu sou uma pessoa que eu costumo observar muito, mestre, essa questão da organização, a preparação, como uma formação para um louvor. Porque se dentro da capoeira nós somos uma energia que move e todos participam, até mesmo quem está ali batendo palma, né? É uma energia vibrante, onde todos ali estão agindo, participando. E muitas vezes a gente sai de lá com esse sentimento de libertação, de realização, de leveza na alma, de alegria, outras vezes tristeza, angústia, raiva. Muitas vezes são vários sentimentos que são gerados dentro de uma roda de capoeira. E eu busco, e busquei sempre isso, mestre, através da música, sai de lá com a alma lavada, né? A gente costumava sempre falar, vamos para a capoeira e sai de alma lavada, né? Deixar tudo que a gente tem lá. Se eu tiver que bater palma, eu vou gastar, pingar, vou deixar minha energia na palma. Então, a capoeira, para mim, dentro desse cenário da musicalidade, dessa formação, voltando nessa parte do louvor, eu me preparava, né? Existia uma preparação tanto quanto espiritual, né? As pessoas viviam orando, te ligando, perguntando como você estava. Queria saber se você estava na mesma sintonia para estar naquele conjunto ali. E eu acho que isso aí, dentro da capoeira, para mim é fundamental, né? Eu observo muito isso e gosto muito aonde tenha isso. Um berimbau bem tocado, uma música bem cantada, né? E a roda permaneça, não fica aquela energia sobe e desce, né, mestre? Todo mundo pedindo para bater palma, toda hora pedindo para cantar. É uma coisa plena, sabe? Uma coisa plena. Que você vê como a Praça da República é um exemplo disso, né? Tem uma roda que a gente tem visto assim, e roda de rua, né? Uma roda na rua, na verdade, com liderança, né? Lá tem alguns, deveria ter alguns, né? Líderes, né? E tem muitos nomes, né? Nessa roda, e o clima nessa roda, como eu disse, a energia, talvez uma dúvida minha, mas a palma de terreiro, ela nas rodas, ela permanece a energia da roda, porque ela fica sempre mantendo a marcação do tempo. E já a palma de 1, 2, 3, perde-se muito esse tempo. E nesse tempo que perde, às vezes o capoeirista para a mão e fica observando o jogo. Já a palma de terreiro são tempos marcados, né? Então, muitas vezes eu vejo capoeiristas que não são cantadores, que não têm voz para cantar, cantam sabendo que a roda vai se manter na palma. Então ele canta gritando, ele não tem voz para cantar. Eu não admiro, né, particularmente,
eu não tenho voz, eu não sou uma pessoa que nasceu com voz para cantar, mas eu aprendi a ter ritmo. Eu acho que uma coisa importante para o capoeirista, né, é Tem que ter fundamental, ritmo. ele precisa ter consciência, né, do ritmo, né? Ritmo é fundamental, tanto quanto na música, quanto no jogo, na ginga, né? Ritmo é tudo, né, mestre? E quem move isso é o berimbau, né? O berimbau nos move, Exatamente. né? Não, com certeza, isso é fundamental, porque existe um movimento de energia chamado. O nome fugiu aqui da cabeça aqui, que chama-se o. Que tem do liquidificador. Vai Centrifugador, energia centrífuga. vai de fora para dentro. Então toda energia é centralizada no meio da roda. Esse meio da roda é sempre um meio geográfico, né? O meio da roda, na verdade, eu considero a bateria. Tudo converge ali, entendeu? E dali emana para pessoas e volta para a bateria. Então, essa circularidade dá estrutura para poder o quê? Entrar no transe capoeirano, que o mestre Lecane bem falou, e você falou sobre a louvação, a pessoa se concentrar. Por que a gente fica falando de concentração? Tipo assim, meditação. Meditação é extremamente importante para as pessoas. Só que hoje em dia as pessoas ficam... Cientificamente, temos 70 mil pensamentos por dia, cada pessoa. É uma loucura. A cabeça fica pipocando a mil. Como é que eu vou me concentrar em São Paulo, no trânsito, a correria, família, isso, que lá? Quer dizer, o cara não se concentra em nada. Na capoeira, a gente consegue se concentrar. Na capoeira, a gente consegue encontrar o silêncio, entendeu? Que faz parte de alguns textos meus, que você está jogando capoeira. Quem está jogando capoeira, ele tem que se esvaziar. Porque se você entra querendo disfarçar quem você é, na hora da ginga, revela-se quem você é. Ponto final. Aí você encontra o quê? O silêncio de um monte de coisa que está em você, querendo impor uma interpretação errônea, e você volta a ser você mesmo. E jogando capoeira, se você parar para observar mesmo, você está em absoluto silêncio consigo mesmo. Porque você precisa de concentração para conectar com o outro. Senão não tem diálogo. Se tiver muito barulho dentro de você, não existe jogo de capoeira, existe um monólogo, existe algum outro tipo de coisa. Mas jogo de capoeira não, porque esse entrelaçamento de energia, de silêncio, de pernada, precisa de quê? É uma meditação em movimento. É uma meditação em movimento. Grande explanação, mestre. Muito interessante a sua fala, viu? É porque vai cair nesse ambiente que eu preciso disso. Então a capoeira dá pra gente essa construção. Outra coisinha que eu gosto muito de falar, e que é importante a gente sempre levantar, hoje eu tive a honra de participar de uma sala acadêmica, né? Me convidaram, eu estava lá, o mestre Jean Pangolin, discussão, o mestre Moraes estava lá, tinha vários mestres da Bahia, acadêmicos, né? E o mestre PDB estava lá, tinha várias pessoas. E foi um discurso. Mestre Pepe de ontem. Pop. Isso. Mestre Pop. Exatamente. Então, quer dizer, tinha um pessoal acadêmico lá que estava versando sobre a capoeira e a educação. E essa circularidade é fundamental, porque ela é democrática. A sala de aula, por exemplo, ela é impositiva. Então, o professor sentado, eu passei isso a minha vida inteira, né? E a gente sentado ali escutando, obedecendo e absorvendo um monte de informação que a grande maioria não servia em nada para mim. Nunca serviu de nada. Entendeu? No máximo, eu precisava decorar para poder passar no final do ano. Ponto final. A capoeira, a educação, leva a gente para um futuro. E essa educação que leva a gente para um futuro não leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Eu sou obrigado a cumprir pré-requisitos para poder passar numa prova, no vestibular, ou fazer a faculdade, para ter um diploma. Ponto final. As pessoas querem papel hoje. Entendeu? O conhecimento do mundo acadêmico é para quem quer realmente estudar, ser sério, ou qualquer ambiente de estudo. Isso é óbvio. Estudante que só quer vai decorar não consegue, porque exige muito da pessoa. E muitas vezes a sua identidade não está lá, você não quer fazer aquilo. Eu fiz medicina um semestre, era horrível para mim. Horrível. Por quê? Porque eu não nasci para aquilo. O mestre Adilson, por exemplo, de Brasil, é um grande cirurgião plástico. E um cara de sucesso, por quê? Ele gostava daquilo. Se eu fosse estudar para ser aquilo, ia ser um péssimo profissional. Porque eu não gosto daquilo. Entendeu? Eu me identifiquei mais o quê? Na filosofia, na teologia, mais nas humanas. Então, quer dizer, é necessário isso. Mas a capoeira tira da gente essa informação que não tem necessidade e dá o quê? A circularidade.
Porque nós somos iguais. Eu não consigo, porque numa roda eu vejo todo mundo, entendeu? Sentado na cadeira, na sala de aula, eu só vejo o professor e alguns amigos na minha lateral e na minha frente. Eu não vejo o que está atrás de mim. Então tem o quê? Tem desconexão. Não tem um ambiente que dá capacidade de eu construir um aprendizado saudável em relação com a minha identidade. Porque eu sempre bato isso. Não adianta você estar no mundo de música se você gosta de bater martelo. Não adianta você ser um marceneiro e estar num ambiente onde todo mundo só faz natação. Tá entendendo? Você precisa encontrar a sua identidade. A capoeira dá isso pra gente. A capoeira satisfaz a gente. Por isso que a capoeira é altamente educativa. Tu aprende geografia, aprende história, música, ancestralidade, entendeu? Pô, um monte de informações que são importantes para você. E o legal, você usa diariamente, ou sendo um capoeirista em si só, ou não, transmitindo a capoeira para alunos, tudo mais lá. E nas conversas, né? Você conhece geograficamente? Poxa, eu nunca estive na Bahia. Eu conheço Pelourinho, conheço ali do Carmo, Baixo do Sapateiro, conheço Itapuã, entendeu? Então, vou conhecendo. E quando você chega lá, cara, que legal. Eu passei a minha vida inteira falando nesses lugares aqui, estou aqui. Há uma conexão direta. Porque é prática. Não é só uma coisa que você vai usar, vai encher de água, beber, depois esvaziar, você vai descartar. Entendeu? Mário Cortella fala muito sobre essa sua fala, mestre, que a escola ela te cobra nota, né? E já a vida ela te cobra competência de ação. Ninguém vai para Miami, de São Paulo para Miami, num avião, onde o piloto pegue lá o telefone e fale na cabine: olha, atenção, senhoras e senhores, eu nunca pilotei um avião, mas eu já li muitos livros. Ninguém fica no avião, né? Então a vida ela cobra da gente isso, ela quer saber se tu sabe realmente fazer. Quantas pessoas a gente conhece na nossa infância que não foram ali estudiosos, mas que hoje são grandes milionários empreendedores, né? Então é isso que a vida cobra da gente, ela cobra competência, ela quer saber se você sabe de fato aquilo ali, se você tem vocação, né? Eu, graças a Deus, eu tive vocação para essa área do esporte, né? Da atividade física, né? Tive contato desde cedo através da capoeira. E que eu hoje vivo, né, particularmente disso, que é a musculação, e que eu, assim, idolatro muito a musculação e até falo que a musculação é a mãe de todos os esportes. É ela quem prepara especificamente as pessoas para aquela atividade, ela faz um pré-operatório, ela é um pós-operatório. Então, a musculação, ela te mantém de pé, porque nós somos músculos, né? Ossos e músculos, tendões. Então, a gente precisa esticar e dobrar, né? E a musculação, basicamente, é isso, controlando cargas, periodizando os treinamentos, né? E isso a capoeira pôde me proporcionar, mas eu conheci capoeira, e a capoeira, como você disse, foi uma faculdade. Antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha comigo uma faculdade de mais de 4 anos. Uma faculdade leva 4, 5 anos. Eu faço capoeira desde os meus 9 anos de idade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já era um professor de capoeira. E com muita bagagem, já dava aula, já entendia, né, muitas dinâmicas, metodologias de treinamento através da capoeira. E eu vejo que a capoeira em si mesmo, ela é uma faculdade, sem hoje ter esse reconhecimento e um diploma para os mestres que fizeram tudo isso, que a gente luta contra essa desvalorização, né, da classe e dos grandes nomes, dos grandes feitores aí da capoeira, que até hoje não são reconhecidos por terem feito tudo o que fizeram, porque não é um curso de 4 anos, como lá o Mário Cortella falou, que vai te cobrar nota. Você decora, como você tinha dito, mestre, decora, passa na prova e esquece. Então a vida ela vai te cobrando, como já dizia um grande estudioso, Albert Einstein, que a teoria ela é assassinada diariamente pela prática. Né, deveras, com certeza, com certeza. Você falando de musculação, eu lembro, eu morava em Brasília ainda, né? Eu tinha médico particular, eu era da Caixa Econômica, e jogava capoeira, treinava muito, assim, era o dia inteiro treinando, porque tinha tempo, né? Aí eu estou no joelho, doía muito meu joelho.
Aí fui no médico, ele assim, pô, o que você faz? Não, eu faço capoeira, pô, todo dia, eu sou forte. Eu sempre fui um cara magro, né, mas tinha assim, muita saúde. Uhum. Aí ele fez diagnóstico lá. Rapaz, você faz musculação? Eu não preciso. Eu tinha, quê? 20 e poucos anos de idade, né? Se você precisa de musculação, é por quê? Eu faço capoeira. Olha, Caramba, faltou ciência, né? nesses anos, Aí hein, eu... mestre? Que fera. Ah, Há exatamente. muitos anos atrás, hein? Há muitos anos, mais de, sei lá quanto tempo atrás, quase 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, aí eu Legal. fui para musculação. Contra gosto, tinha raiva daquilo, tinha raiva. Acabei gostando, assim, tomando, malhando bastante lá, me encorpei melhor, fiquei melhor fisicamente. Falei, nossa, isso é bom mesmo. Aí comecei a cultuar com os alunos, ó, tem que malhar, tem que fazer musculação. Só que na época lá não tinha muita ciência, né? A gente pegava peso pesado para estourar, mas ajudou. Colaborou, é importante a ciência, para poder você estar melhor fisicamente preparado. Porque a capoeira tem essa preparação interna, né? Tipo, eu gosto muito de inteligência emocional. Ler sobre o assunto. Não sou especialista absolutamente, nem de neurociência. Mas eu gosto, sou um curioso. Aí a gente fala do capoeirista tem sangue frio, né? E é verdade. O capoeirista tem um sangue frio. O cara faz alguma coisa assim e não fica se escandalizando com as coisas. Ele olha assim, opa, um acidente, opa, ele olhou assim, porque o cara passa Incrível isso, medo, né? o Incrível cara passa isso. raiva na roda, o cara sente amor na roda, o cara quer matar um na roda, o cara apanha na roda e tem que segurar o choro ali. Então isso vai fazer com que a pessoa tem que ter uma auto-observação de si mesmo e ter um Muito controle legal. emocional. Muito legal. Emocional. Também isso acontece muito. Uma vez eu estava no trânsito, estava no ponto de ônibus com o meu mestre, a gente veio da CM, né, L2 Sul. Aí eu estava no ângulo assim, que eu estava levemente atrás do meu mestre, conversando com um amigo. E o Barto lá olhando o ônibus chegando. Aí quando o ônibus passou, um dos ônibus lá, um moleque jogou uma laranja. Ele estava com o corpo fora do ônibus e jogou uma laranja. Podre, né? Estragada, um pedaço. Na direção do meu mestre, do Barto. Cara, eu vi a laranja, o cara projetar a laranja na direção do meu mestre. Meu mestre também viu. E foi muito rápido. Foi um relógio, pum! Sei. O Barto virou o corpo e pum! Bateu no meu peito. Entendeu? Óbvio, porque ele era um mestre, tinha uma maturidade, tinha muito mais conhecimento. Sim, destreza. Pum! Aí olhou pra mim assim, se fosse uma pedra, estava morto. Falei, pô, mas que... Incrível, mestre, incrível. É o sangue frio do capoeirista, né? Ele proporciona isso pra gente. Uma coisa que você estava falando sobre isso, né? É uma coisa que eu acho que muitos capoeiristas têm, eu acho que consigo mesmo, é esse sétimo sentido, né, mestre? Um reflexo aguçado. E o mestre Clodoaldo muitas vezes falou, né? Umas vezes para mim, que o gato ele fica parado em cima do sofá, você pega um pedaço de papel e joga nele, ele dá um pulo, né? O reflexo do gato, ele dá um pulo ali, né? E você coloca o gato lá do mesmo jeito e joga o papel do mesmo jeito, ele dá um pulo diferente. Então, o reflexo da gente é algo que é treinável, né? Também, mas eu acho que é intuitivo. Você, uma hora tem um reflexo de um jeito, outra hora você reage de outro jeito, né? E uma vocação para o capoeirista também, dentro dessa fala sua, é que aqui em Brasília, né, a gente já citou muitos mestres de capoeira falam sobre isso, que quando você senta numa mesa, num restaurante, em qualquer estabelecimento, você senta como eu estou aqui, né? A parede atrás me protegendo, você nunca senta de costas para o estabelecimento. Isso também me leva também a acreditar que os capoeiristas têm uma vocação para ser policial, mestre. Eles têm uma visão assim de antecipação, né? De saber onde está o perigo, né? Uma intuição, ele consegue ver o perigo antes, como você disse. Muito legal isso. Não, eu tenho amigos aqui em Brasília que são da capoeira e que foram, né, viraram policiais. Eu admiro muito, porque eles conseguem observar, assim, eles têm essa visão, né? Um campo periférico assim maior, né? Eles estão olhando para frente, mas estão olhando atrás do ombro aqui, né? Mas isso é engraçado, porque vem no consciente coletivo do capoeirista, né? Vem carregado as entrelinhas das informações. Uma vez eu estava na roda, numa chácara lá na 38, um aluno meu morava lá, e tinha um cunhado dele que não gostava de mim, não sei por que até hoje, não gostava. Me tratava bem, mas eu vi que o cara tinha algum problema comigo, né? Mas tudo bem.
Aí um dia ele estava numa rodinha na porta da chácara dele, todos meus alunos estavam lá, até o Canário estava lá, era menino. Aí ele tinha tomado uma cervejinha, um cara. Ah, deu pra jogar? Não. Aqui não joga não. Ele falou que foi capoeirista, né? Aí eu falei, não, aqui não joga não. Tava bêbado, tinha bebido cervejinha, já não gostava do cara, então fica pra lá. Uhum. Eu tava discutindo. Aí ele comprou o jogo, fora, sem minha autorização. Aí o jogo apertou, né? Por eu estar treinando bastante, eu estava em melhores condições técnicas e físicas do que ele. Mas ele não era um cara bobo. Ele fez uma armada e eu ouvi falar assim, agora. Fez agora. Na hora, alguém lá de fora jogou uma madeira para ele, um pedaço de pau de vassoura, né? Só que estava sendo distância de mim. Quando o cara jogou, ele pegou, mal levantou a mão, deu uma banhanada nele, que pela distância que estava, se eu recuasse, ele me acertava. A única solução que eu tinha é grudar no cara. Eu puxei na banhana, joguei no chão, aí dei um escândalo assim. Pô, cara, desculpa, tô brincando. Eu falei, não joga na minha roda mais, meu irmão. Quer dizer, foi isso o quê? Foi o treinamento do dia a dia, né? Foi acontecendo, e aconteceu. Eu podia ter corrido e me dado uma paulada. Mas a única solução que eu tinha é o quê? Grudar no cara. Que também são frutos do reflexo. Você falou do gato aí, é uma coisa interessante. Se você pegar um pedaço de pau para um cachorro e jogar, o cachorro olha para o pedaço de pau e vai buscar. Se você jogar um pedaço de pau que tem a ver com o capoeirista, para o gato, se você jogar um pedaço de pau de cuida para o gato, ele até olha para sua mão. Ele até dá aquele reflexo. Ele olha para sua mão. Então fala-se, até na Índia Antiga, quem joga um pedaço de pau para um leão, vai jogar pela última vez. Porque o leão vai pegar a pessoa. Olha o pedaço do pau. E o capoeirista também. Tem várias pessoas na roda. Quando tem alguma coisa pesada, eu olho para a pessoa. Estou concentrado na pessoa. Mesmo que alguém me encontre aqui por trás, assim, acontece alguma coisinha, eu estou ali concentrado. Que tem a ver com meditação, concentração, né, e observação. Que vai dar o quê? O sangue frio do capoeirista. Ele está ali focado. É que nem um gato. Ele pode até cometer os seus erros, que é natural do emocional, da técnica do capoeirista, mas ele está ali, ó, focado. E o gato tem essa característica que o capoeirista bem herda. Eu tenho parecidamente assim, mestre, esse instinto, mestre, porque meu apelido é onça, né? Eu sou uma pessoa que nunca fico buscando a objetividade dentro do jogo para machucar. Se eu tiver que buscar, vai ser com respeito para o jogo começar e continuar. Mas eu sempre fui mais defensivo do que ativo ali na questão de ataque, né? E Sei. eu sempre tive essa questão do reflexo por treinar uma capoeira lá do mestre Adilson, que é uma capoeira muito rápida, regional. Então eu aprendi muito a questão dos golpes contra, né? A pessoa dá uma armada para cá, eu dou a melodia de compasso contra, né? Então eu tenho essa questão do tempo muito fácil. Eu treinei muito isso. E uma coisa que você disse, né? Quando você falou da sua condição, existem capoeiristas que são talentosos, existem capoeiristas que são talentosos e treinam, existem capoeiristas talentosos que não treinam. Tem os capoeiristas que são treinados e tem os capoeiristas que são treinados e condicionados. E são esses que naquele tempo era você um deles, né? E hoje é um capoeirista, hoje continua permanecendo, né, mestre? Mesmo com o passar dos anos, você tem essa sua condição ainda, você se mantém condicionado, mas na sua realidade hoje. Mas é um capoeirista que ele é condicionado e treinado. Ele joga 10 jogos de capoeira e ele consegue respirar, soltar o golpe na hora certa da respiração. Ele não cansa em 30 segundos, em meio jogo de capoeira. Então tem capoeiristas que são muito bons, mas não são tão treinados, né? Condicionados. Eles treinam muitos 1000 melodias de compasso, mas então eles ficam parados. É como um andar de bicicleta. A gente aprendeu a andar de bicicleta, mas a gente não tem o mesmo condicionamento se a gente parar. Esse é o capoeirista, né? É a musculação, né? É a articulação do movimento, né? A gente precisa lubrificar esse corpo. Nós cuidamos do nosso carro, colocamos óleo, água no radiador, filtro de óleo, filtro de combustível, gasolina mais aditivada, não sei o quê. E não cuida do corpo, que é o corpo que mantém a gente, né, de pé. Então,
gente tem que priorizar muito isso. E a capoeira, né, para mim, ela é uma mãe, né, da atividade física. Ela, como o mestre Tabosa, lá no início, quando ele se acidentou, né, nos acidentes que ele teve de moto, ele levou a capoeira para a ginástica, né? Então ele foi um pioneiro aqui em Brasília e uma referência, né, mostrando o que a capoeira é capaz de fazer dentro das academias de ginástica. Então ele ensinou muita gente, paralelamente, sem as pessoas ali estarem querendo capoeira, mas ele ensinou os agachamentos, a fundo, muita coisa por conta da capoeira. Ah, ele é fantástico, mas é extraordinário. Você falando aí da questão da capoeira como uma atividade que tem os seus atributos dela, da funcionalidade dela, entendeu? Ela é necessário realmente a pessoa estar concentrada como um motor de carro, né? Porque o corpo necessita disso também. Se você não constrói uma capoeira vigorosa em você, saudável, e eu gosto de treinar sempre. Eu treino, eu sempre repeti isso. Desde 40 anos de idade, eu só treino para manter minha saúde. Parei de treinar para ir para a roda. Ah, Demi, essa roda não der para você, eu não jogo. Simples, óbvio, dou a mão. Eu não treino mais para ir para a roda de capoeira. Por quê? Porque você tem anos de idade quase. Fazer o que na roda que é para ver a pessoa, eu não vou fazer isso, né? Nem quando eu estava bem, eu queria isso. Não foi a minha cerne. Então eu treino, porque a capoeira é uma ferramenta maravilhosa para manter saúde. Eu não preciso fazer, claro, eu faço musculaçãozinha. Mas não preciso fazer nenhuma outra atividade, eu não preciso necessitar nenhuma. Não sei a capoeira, que fortalece todo o corpo, geralmente, no geral, ainda é saudável, ainda consigo ir para a roda, dar uma brincar um pouquinho. Nem sei com aquele gás todo lá, porque São Paulo muda o tempo, influencia a gente e tudo mais lá. Mas é importante. E falando do capoeirista preparado, já hábil, eu lembrei do Ivan. Eu sempre falo do Ivan, cara. Ele me liga, ele morre de eu vou dar uma tesoura em você. Porque lá no CDS, onde eu te levei lá, dava nos anos 80 ali, eu era professor e instrutor. Eu sempre fui uma das graduações mais altas que ele. O Barto dava aula pra gente, né? Aluno do Barto, ele. Cara, e eu treinando muito assim. Eu era bom de chute, enfiava o pé nele, aí ele, vum, tesoura. Toda a roda, eu era freguês dele. Todo mundo, né? Eu mas assisti não era mais essa live de vocês, eu acho que você fez uma live com ele? Não, fiz não. Ele apareceu na live, ele apareceu. Entendi. Rapaz, eu lembro dessa sua história aí, mestre. O cara tava condicionado ali no tempo, né? Condicionado. Aí passou anos, largou a capoeira, chegou o dia lá, no CDS mesmo, gordinho, né? Eu falei, é hoje. Aí vamos fazer um joguinho com o Anel. O cara deu 2 tesouras, cara. O cara sem treinar, tava gordo. Eu falei, podia ter treinado a saída da tesoura, né? Mas porque tava no cara, tava na pessoa. Mas não vamos desse treinado. Mas tudo bem, faz parte. Marlon, estamos indo quase para o finalzinho. Me fala da importância do seu mestre para você. Então, meu mestre, ele me conheceu numa época que foi em 2003. Foi uma época marcante em Brasília. Como eu tinha dito para ti, mestre, foi uma fase que a gente ficava ali de autoafirmação, tinha ali a rivalidade de quadras contra quadras, e meu mestre, ele acolheu as pessoas que ficavam ali desacreditadas, perdendo tempo, né, debaixo dos prédios, né, fazendo as coisas erradas, e colocou todo mundo dentro de casa, né? Ele acreditou em 2003, formou uma equipe de luta, uma equipe chamada RKT, hoje com vários atletas, né, faixa preta, competidores de nome, né, atletas mundial aí. É o filho mesmo do meu mestre, é um representante da luta, o maior atleta brasileiro na luta em pé, né, no mundo mesmo aqui, um fenômeno aqui de Brasília, né? Guto Inocente, filho do meu mestre. Meus amigos a vida inteira ali, da minha parte da adolescência, a parte mais difícil, né? E uma outra fase que eu tive que aprender a luta. Lembra que eu falei para ti, mestre, que eu não tive potencial, assim, não tive um físico, né? Um porte físico para ser lutador, né? Que eu acho que uma pessoa magrinha demais, eu acho que ela se lesiona muito fácil. Eu tive
várias lesões e eu tive que aprender a me defender. Então, eu aprendi com o meu mestre o kickbox. Em 2003 foi onde tudo começou. Ele acolheu todo mundo, colocou todo mundo dentro de casa e ensinou o kickbox do início, né, para as pessoas com um foco em competição. As pessoas ficavam brigando na rua, ele passou por uma situação bem chata, né, com o filho dele, e o filho dele escolheu, né, falou: olha, pai, eu quero ser lutador. Então, o pai dele fez uma reunião com os amigos dele, né, e falou: se vocês hoje querem ser lutadores, vocês vão ser lutadores lá na minha casa. A partir de amanhã, vocês vão levar 1 quilo de alimento não perecível. A gente vai, durante um mês, ele fazia uma estratégia de juntar os alimentos durante um mês, colocava alguns atletas dentro do carro e levava para algumas cidades satélite para distribuir esses alimentos, né? Então, ele foi um pai, um mestre, um acolhedor, um líder, ele foi um amigo e continua sendo. Nesse tempo, ninguém esperava, né, isso de uma pessoa mais madura. Pelo contrário, a gente só arrumava problema. E ele foi um pai que me tirou dos meus problemas, me colocou num caminho muito bom. E passei desde o início da estrutura, do começo dessa equipe, a acompanhar, né, o filho do meu mestre, várias lutas. Ele é um ídolo, né, um amigo assim que eu tenho hoje como um ídolo, né, e ganha o mundo aí na luta. É um grande lutador. Recentemente fez outra luta aí, nocauteou de novo. É uma pessoa que é um fenômeno para mim, né? Ele é o filho do meu mestre. O nome do meu mestre é Carlos Augusto Inocente, né? O apelido dele é Mestre Carlinhos Bocão. E assim, ele criou essa equipe junto com o filho, com os amigos. Eu fiz parte de todo esse processo e foi um acolhimento nesse tempo, mas eu participava da capoeira, né, mestre? Então, eu não era só um atleta ali dessa equipe, eu participava da capoeira e ia lá treinar. Então, eu tinha uma vivência, né, uma experiência mais corporal, já tinha uma força, já fazia musculação. Quando ele colocou todo mundo dentro da casa dele. Então, o valor do meu mestre assim, é muito grande, porque fiz viagens juntos, né? Assim, viajei, já subi ringue em São Paulo. Eu participei de um campeonato de kickbox em São Paulo, né, junto com o meu mestre ali, a gente no mesmo hotel. Assim, foi um paizão para mim. Ele me abriu as... já na capoeira, né? Quando eu saí do meu último grupo, grupo de capoeira, eu tinha feito um trato com ele, né? Eu falei: olha, mestre, eu já passei em vários grupos de capoeira em Brasília. Ele conhece todo mundo aqui, né? E eu gostaria que você me formasse a mestre, porque eu não queria voltar para os mesmos segmentos que eu já passei e retrocedi muitas vezes, porque me voltaram graduações quando eu troquei de grupos de capoeira, mesmo tendo potencial, mas talvez por essas influências negativas do passado, houve muitos descréditos, né, naqueles tempos da minha pessoa, né? E ele pôde acolher, né, valorizar, e conseguiu enxergar na gente o que a gente de fato tinha, né? E eu continuei falando com ele, levando, né, sempre um pouquinho de capoeira para lá, sempre falava, contava as histórias, e ele já não estava mais no meio da capoeira, né? Então, quando o meu mestre perdeu o mestre dele, mestre Chibata, que foi um grande mestre aqui em Brasília, né? Dava as aulas dele aqui, foi muito, muito conhecido, foi um fenômeno do folclore, né? Ele trouxe muita cultura para cá, né? Você conhece ele, mestre? Então, ele foi tio desse meu amigo, né? Que foi aluno um dos melhores alunos do mestre Max, que eu te falei, que eu me inspirei e me inspiro até hoje. É um capoeirista em pessoa mesmo, né? Já não está mais lá junto com a galera da capoeira, mas para mim sempre vai ser capoeirista, porque eu me apoiei muito nele, vi nele assim, negão, cantador, tocava, jogava, lutador, assim, um cara, uma capoeirista para mim completo naquele tempo, né? Claro que faltava muito conhecimento da vida, mas como a gente era só o jogador de capoeira, mestre, naquele tempo, para mim eu achava que o capoeirista completo
era o que sabia tocar, jogar e cantar. Então, sabe fazer essas 3 coisas, pronto, você pode dar aula. E não é isso, né? Mas não é assim que funciona, né? Então, meu mestre, ele ficava escutando muito isso, né? As minhas histórias, que eu contava, o valor, o amor que eu tenho e tinha, sempre falando para ele. Em determinado momento, na pandemia, foi ele que me formou, né? A corda vermelha, né? O título de mestre dentro da capoeira, e que eu deixo ainda, estou na escola aprendendo, para ele, que é meu mestre, né? Ele é o meu mestre, o mestre que eu aprendi a olhar para as pessoas que têm menos capacidade, tanto física, mais financeira, e não desmerecer as pessoas. Ele acolheu as pessoas, ele tem assim, um valor muito grande para mim, muito grande mesmo, é sem palavras. Assim. Meu mestre, ele me resgatou, ele valorizou e fez eu continuar, mestre, porque talvez se ele não tivesse feito isso, eu não sei se eu estaria na capoeira, se já teria desistido. Eu fiquei 7 anos de contramestre, né? 7 anos de corda marrom, fiquei 9 anos de corda verde. Então, só aí foram já 18 anos. 18 anos treinando alguma coisa e não chegar no final, acho que é muito ruim, né? É complicado. Eu sou mestre, cheguei na última graduação, né? Mestre, eu deixo para você, que é meu mentor, tem me ajudado aí, né? Sempre. Eu deixo para quem eu sei quem de fato é. Isso. Grandes mestres. Eu não sou aprendiz de feiticeiro. Me ajudou muito, mestre, e aprendi muito. Inclusive nessa daí, né? No começo da pandemia, houve uma nova era, né? A era das lives, e de uma coisa que eu sempre me familiarizei, que foi a internet. Eu tive sempre muita facilidade com a tecnologia, através dos videogames. Eu sou da época do Atari, né? Não sei se você chegou a ter. Atari, Master System, Mega System, aí Phantom System, PlayStation. Mas depois veio, né, essa nova geração, que aí eu parei. Mas eu tive muito contato com a tecnologia, e no meio da pandemia, quem começou a fazer um trabalho muito legal foi o Mestre Dunga. Apareceu na live aí, Mestre Dunga, Mestre contra Mestre Fly. Eles começaram, né, foram um dos iniciadores do começo, peguei muitas entrevistas dele e comecei a seguir você, né? Comecei a assistir suas lives, e eu acho que o que faltava para mim, durante muitos anos eu treinei muita capoeira. Eu fui, como te falei, treinado e condicionado. Eu condicionava acima da condição, eu era assim, acima da média sempre. Eu não gostava de ser só um cara que jogava rápido, que sabia fazer alguma coisa. Eu queria ser bom, né? Então, treinava e treinava e treinava mais. E, mestre, eu aprendi, acho que nesses 2 anos de lá para cá, essa parte teórica, vivência, a mochila nas costas, nessas nossas entrevistas aí, sua live, as suas explanações, né, suas ideias, suas pesquisas, né, com esses grandes mestres também de capoeira. Eu acho que eu aprendi nesses 2 anos, eu acho que uns 10 anos, para não colocar mais, né? Durante 2 anos eu pude aprender muita coisa mesmo. Então, continuo com a minha mochila vazia, né, ainda, e tô na escola. Isso é bom. Parabéns, querido. Parabéns. Obrigado pela deferência, tá? Meu querido, preciso fazer 5 perguntas para você. 2 considerações finais, e depois você encerra a live, que ela é sua, querido. É hora de entrar no... Vamos entrar no aço, né, mestre? Eu sonhei com isso. Eu tava dormindo ali, falei, deixa eu colocar o alarme ali, porque seu mestre Adelmo falou que hoje é dia de a gente entrar no aço. Você sabe que entrar no aço. Eu falei com a moça esses dias, você vai entrar no aço. Ela ficou assustada. Mestre, que é isso? Calma. Procura o livro, o perfil do mestre Tapuã, você vai saber o que é entrar no aço. Tem que estudar. Mas vamos lá. Meu querido mestre, o que é a capoeira? A capoeira, ela é uma arte brasileira genuinamente, assim, né, afro-brasileira. Para mim, uma atividade que eu consigo enxergar onde tudo se move, né? Onde tem capoeira, eu consigo ver capoeira em tudo. Eu fiz minha faculdade, eu pude aproveitar a capoeira dentro de todas as matérias. Capoeira, ela é imensa. Capoeira
É algo que tem que ser estudado. Mestre, capoeira para mim é vida, é algo que me move, me moveu, faz meu coração vibrar, é amor, amor demais, é algo que assim, não digo que é a minha religião, mas é a minha ligação com o meu eu interior. Sensacional. Parabéns, parabéns. Meu querido mestre Onça, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Mestre, uma pessoa que está tentando se descobrir cada dia mais e não sei muito não, sei pouco. Preciso me descobrir. Exatamente. Parabéns. Meu querido mestre Onça, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Como eu, criança, né, com 9 anos de idade, pude ter esse primeiro contato e criar em mim uma identidade no qual hoje eu sei que sou, como diz a música, fui um menino, já fui rapaz, hoje muitos às vezes me chamam de senhor, né? Então ela me trouxe a construir pontes, criar muitos amigos, né? Fazer assim amizade com muita gente, e foi um contato quando eu era criança. Mas a capoeira hoje já é aceita desde 2008, né, como domamento cultural da história da humanidade, né, da capoeira. E houve o tombamento em 2008, né, eu pude participar, e a capoeira começou a ser mais aceita no cenário escolar. E para mim a capoeira é necessária como uma matéria obrigatória como parte da cultura do ser humano. Maravilha. Todo ser humano precisa aprender, no mínimo, as histórias primárias da capoeira, de onde ela veio, o que ela representa, porque a primeira ligação que a pessoa tem é, como diz, né, uma vez que você cria sua identidade, não tem como você mais voltar atrás. Não tem. E vai para onde, né? Não tem para onde ir. Meu querido mestre Onça, uma pergunta desagradável, uma perspectiva dramática. Elimina a capoeira da sua vida, deleta. Você nunca encontrou a capoeira na sua vida. O que você seria hoje? Você consegue alcançar? Então, mas quando eu cheguei a conhecer a capoeira, eu tinha 9 anos, eu era uma criança e não tinha tido contato com outros mundos, musical, não tinha tido contato, assim, sem influência do meu pai, mas não tinha vocação nenhuma. E videogame, né? Era da tecnologia, talvez, mas eu não consigo enxergar minha história, minha trajetória de vida sem capoeira. Foi, assim, meu batismo foi uma nova história de vida. Em 95, eu me conheci como gente. Fantástico. Essa pergunta eu sempre faço, que incomoda, ela é desagradável, para a gente ver o peso que a capoeira tem em nossas vidas, né? A gente acaba esquecendo, e esquece mesmo, o dia a dia acaba desenvolvendo a capoeira do dia, né? A gente esquece de pesar ela. Então é bom de vez em quando a gente dar uma paradinha, opa, o que eu tenho hoje, o que eu construí como ser humano hoje, por causa da capoeira, pelo valor que ela tem, entendeu? E também não dá mais responsabilidade. Passemos o capoeirista ético e transmitir a capoeira de uma forma muito mais ética também. Perfeito. E dentro dela. É por isso, esse o motivo da pergunta, tá ok? Meu querido, o que você pode fazer pela capoeira? Então, mestre, o que eu posso fazer pela capoeira é justamente o que você acabou de dizer agora, né? Transformar ela em uma capoeira, né, que as pessoas criem interesse e amor por ela, gere despertar nas pessoas, nas crianças, principalmente, que é o futuro da capoeira, é o amor pela musicalidade, né, que para mim é assim, 50% do capoeirista ele se move por conta das músicas. Então ensinar, né, criar uma metodologia escolar, como se fosse na escola de música, né, mas se colocar no ensino assim já pensante, deixar o capoeirista escolher o aluno escolher dentro da capoeira, já quando criança, o que ele mais de fato ali já tem mais vocação, e encaminhar para a vida, para fazer essa continuidade, né, acontecer, mas a valorização dos mais antigos, a história de quem fez e faz muito pela capoeira. Então, para mim, eu penso assim, deixar
a capoeira de uma forma mais, não mastigada, mas um pouco mais adaptada para uma realidade de vida que a gente vive hoje, com mais amor para essas crianças que tanto precisam da capoeira, mestre. Com certeza. Sensacional, meu querido. Meu querido mestre Onça, o que você espera da capoeira? Então, mestre, particularmente, eu vi uma última entrevista agora de um grande mestre dizendo que a capoeira, antes de chegar nas Olimpíadas, ela deveria ser instruída nas escolas antes, né, como uma iniciação e algo obrigatório, né? As pessoas precisam ter, antes de qualquer coisa, esse contato, né, com a capoeira. E eu acho que quando a capoeira ela é dentro das escolas e com uma gestão, ela consegue ter uma organização melhor para chegar lá nas Olimpíadas e se manter. Então, eu espero que a capoeira ela crie mais, né, espaço, ganhe mais valor no cenário educacional, porque um dos meus objetivos é estar lá dentro, né, da Secretaria de Educação, né, nessa parte da instrução, né, com a educação através da capoeira. Existem vários esportes para a gente atuar, mas eu, com certeza, vou lecionar capoeira, mestre. É capoeira. Eu espero deixar um pouquinho melhor para uma nova geração, né? Sensacional, maravilha. Meu querido mestre Onça, eu te agradeço a possibilidade de passar contigo, de ter aceitado mais uma vez estar com a gente aqui e passar a sua história, como você pensa e como você vê a capoeira, porque o teu olhar para a capoeira é único, exclusivo. E com isso nós temos muito aprendizado, tá? Muito obrigado. Pode encerrar a live do seu jeito. Ele é sua, meu querido. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado mesmo você, mestre. Toda a paciência aí que teve durante esse tempo. A gente sempre está conversando, aprendendo por trás, assim, né, nas mensagens, né? Porque o que a gente conversa aqui numa live, o que eu assisto, muitas vezes eu procuro depois tirar minhas dúvidas, como numa sala de aula. Como disse, eu estou aqui na escola. Então, mestre, eu estou aqui com a minha mochila hoje, mais uma vez, 2022. Eu estou aqui aprendendo capoeira, hoje jogando com as palavras, né? Pude jogar um pouquinho, graças à sua oportunidade, mais uma vez, eu me sinto honrado, porque eu sei que você é um mestre de valor, um ser humano que eu pude abraçar aqui em Brasília, pessoalmente, através das lives, pude te conhecer, e eu espero que as pessoas que no futuro enxerguem, ou escutem, né, ouçam essa live, elas possam ver e enxergar, perceber a congruência, né? Essa é a minha segunda live contigo e espero deixar aqui, mestre, basicamente o que eu falo, eu faço, né? Congruência nas minhas palavras. Então, muito obrigado por mais uma vez estar podendo assim, falar o que eu penso e ser eu, dessa vez com mais leveza, mais tranquilidade. Mas não vou dizer que não foi fácil. Não foi fácil, não, mas me preparei, né? Tive um momento de reflexão antes da live para poder ter inspiração, né? Um momento de sentar com alguém que é inteligente. Geralmente a gente se torna um, né? Então somos influenciados pelo meio. Muito obrigado por sempre me acolher e me dar mais uma vez essa oportunidade. Só gratidão. E a palavra que fica eu posso falar lá do passado, mas meu presente é pensando lá no futuro sempre. Vivendo sempre o agora. Obrigado, viu? Maravilha. Obrigado de coração. Obrigado a todos, né? Todo mundo aí participou, Bani, gente pra caramba. Muitos gente passaram aí. Obrigado mesmo, mestre. Um forte abraço, fica na paz. Logo, logo a gente se vê, tá? Tchau. Tchau, obrigado.